Bom, pureza. Vocês estão aqui, vieram, foi anunciado que o assunto seria paixão pela pureza. Nós descobrimos que isto foi o que tomou conta do coração dos puritanos. E eles buscaram isso com intensidade de alma diante de Deus. Por isso foram chamados de puritanos. Então vocês estão aqui, vocês querem pureza. Não havia outro tema. Pureza. A Bíblia fala da importância disso. Veja, o tema diz e está assegurado por um verso que fala da santificação, que está ligada à pureza, sem a qual ninguém verá a Deus. Está implicando salvação eterna, ver a Deus. E diz mais, o Senhor Jesus, bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. E se não for puro, não verão a Deus. Simplesmente isso. Então, veja a importância de ser puro. Mas então, como ser puro? Como fazer para ser puro? O que é que tem que fazer? Geralmente não é assim. Logo que a gente pergunta, que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? O que fazer para ser puro? Então, talvez você esteja perguntando isso. Aí eu tenho que dizer logo de início que você está totalmente por fora. Que essa é a pergunta exatamente que não se deve fazer. Porque você não pode fazer nada para ser puro, nunca. Alcançar a pureza de coração não é algo que se faz. E essa é uma questão, eu diria, a questão primordial, coração mesmo, da doutrina da salvação. Olha, você veja. Grande parte da cristandade ou das igrejas, das pessoas, está totalmente enganada com relação à salvação, porque está pensando exatamente no que é preciso fazer para ser salvo. E a gente, na verdade, o que vê são as igrejas cheias de crentes e de jovens lutando, fazendo alguma coisa para ser salvo ou ser puro. Na época de Calvino, que era a época da reforma, dos reformadores, a Igreja Católica ficou desesperada porque a proposta protestante da justificação pela fé estava crescendo de uma forma extraordinária, e ela, então, não sabia o que fazer. Aí convocou, desafiou um teólogo que pudesse estabelecer, sistematizar a fé católica com relação a como obter a salvação e o que fazer para ser um cristão, segundo a fé católica. E eles encontraram um grande teólogo da época, filósofo, linguista,
ele traduziu o Novo Testamento do grego, chamado Erasmo de Roterdã. E Erasmo, então, aceitou o desafio. E ele, então, sistematizou a fé católica. E uma das coisas que ele disse nesta sistematização é que a igreja detém o munus de conferir algo precioso e seria o start da vida cristã, através do batismo. Ex opere operatum, o sacerdote batiza e uma graça é infundida no coração daquela pessoa e através ou pela ajuda desta graça infusa, o cristão agora vai lutar e conseguir méritos através de obras meritórias, através do seu esforço, até que alcance, claro, com esta graça, o que é necessário, juntamente com o que Cristo fez, para a sua salvação e para a sua vida de cristão, que inclui pureza, santidade. Então, é uma junção da graça infusa no coração, mais seu esforço, sua luta. É assim que você consegue a salvação e a santificação, a pureza. Então surge ninguém mais, ninguém menos do que Calvino, João Calvino, e diz está totalmente errado, não é isso que a palavra de Deus ensina. A salvação e a pureza, a santificação, a vida cristã, que é a vida de Cristo, só é possível por meio da graça de Deus e por uma obra sobrenatural do Espírito Santo nos unindo a Cristo, unindo-nos na sua morte, sepultamento e ressurreição. E eu percebo que isto ficou esquecido. E que as pessoas, pelo menos na tradição evangélica e protestante, estão voltando ao catolicismo numa tentativa de buscar pureza e salvação numa associação de Cristo, por sua graça, e você, pelo seu esforço. Isso é catolicismo. Não haverá pureza e nem salvação se você não compreender que você estava na cruz. E assim o Espírito Santo lhe une. Ele opera no seu coração esse batismo de morte, vamos chamar assim, que é o batismo, a união de você com a morte de Cristo e com a sua ressurreição. Isto é uma obra da graça e que é operada no coração dos eleitos de Deus, pura graça de Deus.
E então, você vai ter todas as condições de agora viver a vida de Cristo, odiando o pecado, amando a lei de Deus e vencendo o pecado, mortificando com esta verdade de que você morreu para ele. Então, o texto básico disso está, claro, em Romanos capítulo 6, que nós vamos trabalhar melhor amanhã. Hoje, eu vou voltar ao meu tema. Você estava lá, eu estava lá, eu descobri isso. Você também precisa descobrir. Mas vamos ler Romanos 6, que aqui está a base doutrinária. Romanos 6. Vou ler até o verso 14. Preste atenção. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Nós que para ele morremos? Nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Até aqui. Se o Espírito Santo nos der a graça maravilhosa de compreendermos esta verdade basilar com relação à vida pura, com relação à santificação. O segredo não está aqui, está no passado. Está em algo que foi feito já lá na cruz. A primeira coisa que você precisa entender é que Cristo não veio para salvar o mundo todo, no sentido que todo mundo pensa, que é morrer pela humanidade por cada pessoa indistintamente que já existiu nesse planeta. Essa é uma doutrina perniciosa e que tem feito muito mal. E que, infelizmente, tem sido até pregada por aí. Não, a morte do Senhor Jesus Cristo não foi pela humanidade no sentido de cada pessoa indistintamente. A morte de Cristo foi especificamente em favor dos eleitos de Deus, ou da sua igreja.
ou das suas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso é importantíssimo. Deveria ser pregado, ensinado. A morte, a expiação de Cristo é particular, específica, limitada aos eleitos. Quando Cristo desceu dos céus, ele já veio com os nomes todos, de todos os eleitos, em todas as épocas, em todos os lugares, no coração. Ele decorou o livro da vida. E aqui ele sabia que o seu propósito era morrer na cruz, isto é, substituir cada um desses eleitos. Só um texto para ajudar, está em João, no capítulo de número 6. É um sermão só para isso, mas não é esse o propósito. João 6, veja a partir do verso 37. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Está vendo? Jesus sabia perfeitamente, plenamente, de forma clara, que o seu propósito aqui na terra era salvar os eleitos, que o Pai amou e escolheu e separou e registrou o nome num livro, chamado Livro da Vida, que depois veio a se chamar Livro da Vida do Cordeiro, porque ele teria que morrer e derramar seu sangue em favor destes que o Pai lhe deu, os eleitos. Quer dizer que a morte de Cristo não foi representativa pela humanidade. Que eu mesmo pensava assim: Cristo morreu por todos indistintamente, e quem pegar uma ponga assim, vai ser salvo. Quem não pegar, não pegou. Errado. Cristo veio para substituir cada um dos eleitos. Isso significa que a morte do Senhor Jesus Cristo foi especialmente para cada eleito individualmente. Olha, eu descobri isso, é uma das coisas mais extraordinárias. Ninguém será salvo se Cristo não morreu efetivamente por ele. Isso significa que Deus deixou a sua glória pensando em você, pensando em mim. Se humilhou, pronto a sofrer tudo o que sofreu e a vencer tudo o que venceu, principalmente em obediência à lei, pensando em mim, me tendo na mente e no coração e nos seus lábios em oração. Você sabia que o Senhor Jesus, aqui na terra, orou por todos nós, nome por nome? Já pensou ele no monte orando para São Josafá, que vai nascer lá, 2000 anos aí?
Você acha, não é possível, milhares, quantos Josafás existem no mundo? E eu me chamo José, então estou lá. Não, ele era Deus. Deus homem. Por isso que ele podia mesmo. E veja que ele só orou mesmo pelos eleitos. Ele não orou por ninguém mais. Se você abrir em João, no capítulo 17, que é a oração sacerdotal do Senhor, a oração sacerdotal de Cristo, que é em favor dos eleitos, da sua igreja, ele diz no verso 9, João 17, 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu não rogo pelo mundo, eu só rogo pelos teus eleitos. E eu vim por causa deles. E vou morrer por cada um deles, substituindo individualmente cada um. Isso é o que está bem claro no pensamento do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 2, quando a partir verso 19 ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Morri, eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Não foi pela humanidade, não. Foi por mim. Pensar nisso. Que Cristo, em todo tempo, pensava em mim. Que balbuciou entre gemidos na cruz meu nome e o seu. Ele me amou e se entregou por mim. Só Paulo podia dizer isso? Não. Todos os eleitos podem dizer isso. Me amou e se entregou por mim, particularmente, pensando em mim. E eu ainda digo que ele sabia exatamente naquelas 3 horas em que Deus colocou sobre ele a iniquidade de nós todos, ele sabia o momento em que recebeu minha miséria, minha imundície, minha podridão. Então veja que a morte do Senhor Jesus foi muito particularizada em favor dos eleitos. O que eu queria era que você pensasse nisto agora. Você vai fazer uma jornada comigo até o Calvário, e pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, eu quero que você veja você mesmo dependurado na cruz com Cristo. Vamos lá? Vamos abrir em Marcos, capítulo 15. E eu quero que nós tratemos disso agora com muito temor e tremor. Estamos pisando em terreno sagrado, santíssimo, temor e tremor. Eu vou ler a partir do verso 16. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório. E reuniram todo o destacamento, e vestiram de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e o saudavam, dizendo, salve o rei dos judeus, e davam-lhe na cabeça com caniço, cuspiam nele.
pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram, repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Até aqui. Você já parou para meditar nesses versos? E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. O que significa isso? Por que está registrado nas Escrituras isso? Um incidente estranhíssimo. Alguém dentre a multidão que vinha com sua matula do campo, curioso, olhando, e simplesmente então o soldado, vendo que Jesus estava trôpego, não aguentava, caindo. Sei, você, vem aqui, pega a cruz. Então, Cirineu foi, pegou a cruz, e Jesus foi cambaleando na frente e ele levantou. Simão Cirineu, que é isso? Muita coisa, se procurarmos, muitas ideias. Do que poderia isso querer representar, significar? Mas, meus irmãos, algumas coisas nós podemos dizer com certeza. Da crucificação e de todo o cenário da crucificação, esse é o momento mais justo. Absolutamente justo. Simão Cirineu, filho de Adão, pecador, me representa e representa cada um de vocês carregando a cruz que era sua e minha. Interessante? Muito provavelmente, Simão veio a ser crente. Porque o texto diz que ele era pai de Alexandre de Rufo. Esse Rufo nos dá a pista de que ele, de fato, se converteu. Lá em Romanos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo faz referência a ele e a mãe desse Rufo, a mulher de Simão. Veja, diz assim, verso 13, capítulo 16 de Romanos, verso 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim.
Então, Rufo, crente, eleito no Senhor, sua mãe, crente, muito provavelmente, Simão também se converteu. Então, Simão está nos representando ali. E naquele momento do cortejo, rumo ao Calvário, o quadro é absolutamente justo. Ladrão atrás, ladrão na frente, ladrão aqui. Simão carregando a cruz. Não era justo? Eu, quando era mais jovem, conheci um poeta, crente, um homem piedosíssimo. Ele era jornalista, mas muito crente, filho de um pastor, que foi um ex-padre que se converteu. Então o nome dele é Gioia Júnior. Eu não sei se você já ouviu, um poeta crente, uma coisa preciosíssima. E eu não sou de decorar poesia, mas eu me lembro mais ou menos um pedaço de uma poesia que ele escreveu rebatendo um outro poeta. Aí ele diz que esse poeta, no seu momento de inspiração, escreveu a respeito de Jesus que tudo que ele utilizou aqui durante a terra era emprestado. A manjedoura que ele usou quando bebê era emprestado, não era dele, era do estábulo lá, coxo do estábulo. O barquinho de onde ensinou a multidão não era dele, era emprestado. O pão que partiu e alimentou a multidão não era dele, era emprestado, era do menino que emprestou, que deu. O jumentinho, onde sentado, subiu, aclamado pela multidão, não era dele, é emprestado. O cenáculo, onde comeu a Páscoa e instituiu a ceia e identificou o traidor, não era dele, era emprestado. Tudo era emprestado. Mas a coroa de espinho que lhe botaram a cabeça, ele furou. A cruz dolorosa. Essas eram de fato de Jesus. Então Gioia Júnior diz: não concordo com esta poesia, que contraria a própria realidade. A manjedoura, o barquinho, o pão, o jumentinho, tudo era dele. Ele os criou, diz a Escritura. Mas a coroa de espinhos, a cruz dolorosa e a coroa espinhosa, onde remiu meus pecados, estas não eram de Jesus. Essa cruz era minha. E é de fato, Simão Sirineu está carregando propriamente a sua cruz. E era eu lá carregando a cruz. E você também. Absolutamente, justamente, por causa dos nossos pecados. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas em determinado momento, Simão teve que passar a cruz para os ombros de Jesus.
Nós não sabemos se simplesmente ele fez isto mudo, ou se com seu coração dolorido, quem sabe já consciência acusado dos seus pecados, sabendo que Cristo era absolutamente inocente, não tenha dito: Senhor, deixa-me ir e seguir avante. Eu morrerei eu mesmo nessa cruz, que é minha, que eu mereço, por causa dos meus pecados. Mas o Senhor nada fez. Não sabemos. O fato é que o Senhor Jesus tomou a cruz de Simão, tomou a minha cruz. E a explicação por que Jesus fez isso está no fato de que, embora Simão não seguiu com a cruz e não foi crucificado na cruz, ele foi para a cruz. A Bíblia não diz, mas o Senhor Jesus poderia bem dizer: Simão, você vai ser crucificado, porque eu vou lhe substituir. O texto vai mais para frente e diz assim: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Aqui nós temos um paradoxo, aqui nós temos alguma coisa que excludente, que não dá para aceitar. Contado quer dizer 1, 2, 3. Então, ser contado com malfeitores é 1 malfeitor, 2 outro malfeitor, 3 outro malfeitor. É isso que é ser contado entre os malfeitores. É ser um deles. Mas como? Cristo nunca pecou. Nunca pecou. Um pensamento mínimo sequer indevido, contrário à lei de Deus, carnal, passou pela sua mente, no sentido de pecado. Nada! Como ele poderia ser contado com os malfeitores? Só tem uma forma de Cristo ser contado com malfeitores. É ele substituindo o malfeitor. Por isso que a Bíblia diz: Deus o fez pecado, por causa dos nossos pecados. Sendo assim, nós temos um malfeitor, ladrão, outro malfeitor, ladrão, eu, e você, e outro malfeitor, ladrão. 3 malfeitores e ladrões. Por isso ele foi contado entre os malfeitores, porque eu estava lá. Entre aqueles ladrões, como ladrão, e fui contado entre os malfeitores. Cristo foi por causa de mim, por minha causa. Eu quero que você entenda que Cristo não morreu sozinho. Na verdade, ele ali substituiu cada ladrão imundo, pecador, você e eu.
É assim que ele foi contado com os malfeitores. E se tornou um dos malfeitores, porque se tornou pecado, sem nunca pecar, mas por causa do meu e do seu pecado. E aí está o trunfo da conversão e da pureza. Você estava lá na cruz e morreu com ele. E foi sepultado com ele. E ressuscitou com ele. Isso é algo feito. É algo acontecido. Estabelecido. Estabelecido na eternidade. Diante de Deus. Ninguém pode mudar. Nem todo inferno pode contrariar ou mudar. Todos os eleitos que serão salvos morreram com Cristo, foram sepultados com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Isto aconteceu e está feito. E aí, a conversão se dá no momento, no tempo e no espaço, em que o Espírito Santo de Deus toma esse trunfo, toma esse acontecimento, traz para o seu coração e faz acontecer no tempo e no espaço o batismo, batizando ali efetivamente no tempo e no espaço, no momento, no seu coração, esse batismo que traz algo acontecido para se efetivar com poder agora no seu coração. Eu sempre faço isso. O que é que você acha? Quando Cristo entregou o Espírito, então iam quebrar as pernas deles, porque os judeus estavam agoniados, porque estava chegando a paração, chegando um grande dia, e não podia ficar gente pendurada na cruz. Olha, então faz o seguinte, quebra as pernas para eles morrerem logo. Então foi, o soldado pegou, imagine sei lá, um pedaço de ferro que foi, e quebrou a perna do primeiro. Estava vivo ainda. Que miséria, né? Quebrou as pernas. Para ele aí morrer logo. E quando foi quebrar as pernas de Jesus, não, peraí, parece que está morto. Já morreu. Não quebraram. Isso é importante que se cumpriu. Mais um texto, nenhum dos seus ossos serão quebrados, ou foram quebrados. Não foi. Se cumpriu a Escritura. Mas aí, como não viu que estava morto, o que é que se fazia naturalmente? Pegava aqueles mortos executados e jogava numa vala comum lá, próximo mesmo. Por isso que era chamado Monte da Caveira. Mas a palavra de Deus diz que com o rico ele foi contado na sua morte. Então, o que aconteceu? José de Arimateia foi até Pilatos e disse, eu tenho um túmulo novo e queria colocar o corpo do Nazareno. O senhor pode me conceder? Tá, morreu? Puxa, morreu logo. Tá bom, pode
Então, tem minha autorização. Lá vai, então, José de Arimateia. Eu queria saber o que você acha. Ele pegou, mandou tirar o corpo, certamente um lençol amarrado, foi tiraram, e aí os seus servos pegaram cada um numa ponta do lençol e foram levando para a propriedade de José de Arimateia, que havia um sepulcro novo para enterrá-lo. Longe, um lugar aí onde ele tem a propriedade dele. Certo? Errado. Coincidência, coisa na Bíblia, essas coisas da palavra de Deus. Veja João, capítulo 19. Veja o verso 40 a 42. João 19. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. E no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste jardim um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Percebe? Que coincidência! Quer dizer, a propriedade de José de Arimateia, que era um jardim, não é jardim de rosa, não. É jardim de oliveiras. Inclusive, com prensa para fazer o azeite e tudo. A propriedade de José de Arimateia era lá no monte. No monte. Ali no lugar. E eu acho, para mim, isso indica uma coisa. Cristo morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou no mesmo lugar. No mesmo sítio, no mesmo lugar. As 3 coisas aconteceram no mesmo lugar. Porque no mesmo coração tem que acontecer morte, sepultamento e ressurreição. No mesmo coração dos eleitos. É aí que o Espírito Santo nos une a Cristo, na sua morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo para uma nova vida. E aí está o fator preponderante que vai determinar a pureza, a nova vida, a nova mente, o novo coração. Por isso é importante entender que você estava na cruz e que você já morreu, foi sepultado e ressuscitou com Cristo. Agora você pergunta, mas como é que eu faço para isso acontecer no meu coração? Aí, novamente, você não tem como fazer isso acontecer no seu coração. Mas você pode, tomando posse agora, compreendendo essa verdade que é bíblica, fato que já aconteceu, e você então vai à presença do Senhor e ora e diz: Senhor, se eu sou teu eleito, se Cristo morreu por mim, e eu morri com ele, e fui sepultado com ele para que o corpo do pecado seja desfeito, e fui ressuscitado com ele lá no Calvário, há 2000 anos atrás. Opera isso em meu coração, Senhor. Eu oro e pela fé
creio de todo o meu coração que isto aconteceu comigo. Se você for lá para Romanos, no capítulo 6, novamente, eu estou terminando, veja que ele diz assim, verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivemos. Está vendo essa palavra? Cremos. Fé é crer. Crer. A palavra de Deus foi pronunciada, foi dita, elucidada, pregada, anunciada, mostrada, revelada ao seu coração. Esta é a verdade que dá vida, esta é a verdade de Deus, que verdadeiramente transforma. Creia! E veja o verso 11, principalmente. Assim também vós, assim como Cristo morreu, viveu, né, para Deus, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. É fé, é se apropriar pela fé desta verdade. Crer nisso de todo o coração. E se apropriar e dizer, Senhor, eu não posso mais continuar na prática do pecado. Eu estou morto para o pecado. O pecado não pode mais ter domínio sobre mim. Estou morto para ele. Isso é um fato acontecido. E eu creio de todo o meu coração. Se a tua palavra diz que é assim, eu creio de todo o meu coração nesta verdade. E me aproprio disso. Estou morto para o pecado, mas vivo para Deus. Eu quero agora apresentar meus corpos, meus membros, os membros do meu corpo, não mais para a iniquidade ou para o pecado, mas instrumentos vivos das tuas mãos para pureza, santidade, para te servir. Agora eu tenho que dizer uma coisa para você. Olha que coisa maravilhosa, pastor, e funciona. Funciona? A palavra de Deus funciona. Não está à toa escrito aqui. Funciona. Então quer dizer que eu não vou mais pecar. Certo? Errado. Não existe nenhuma doutrina nas Escrituras que ensina impecabilidade para os santos. Até o túmulo nós vamos pecar. Mas uma coisa você tem que entender e faz diferença. Você não será mais dominado por prática de pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós, diz a palavra. Porque você nasceu de novo. É impossível que viva pecando. Esse fato maravilhoso da sua união com Cristo vai determinar uma mudança. Uma libertação do domínio do pecado. E a graça e o poder de viver para Deus, em novidade de vida, em pureza e santidade. E eventualmente pecando, mas buscando a presença e a cruz de Cristo e o sangue que jorra dela para a purificação dos seus pecados. E crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor, mortificando os pecados, crescendo em santidade. Você terá todas as condições, não pelo seu esforço, mas pela fé na verdade de Deus, nesse fato glorioso, acontecido e estabelecido na eternidade. Você estava lá na cruz, morreu com Cristo, foi sepultado com Ele, para que o corpo do pecado, o homem velho, fosse desfeito, e ressuscitou com Ele, para viver em novidade de vida.
uma vida santa, que dignifique, honre, glorifique a Deus. Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, possa nos abençoar. Amanhã nós vamos continuar tratando do que significa assumir esta morte. Tomar a cruz e assumir essa morte, que é a chave de tudo para uma vida de pureza diante de Deus.